Atropelamos um gambá às 3 da manhã. Meu marido ao volante, eu no banco de trás para não enjoar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Pediatra, da Andrea Del Figo. Esse livro foi publicado esse ano pela Companhia das Letras, deve ter uns 2 ou 3 meses, não sei ao certo. E desde a primeira vez que eu olhei pra ele, eu já fiquei obcecada pra ler, porque ele fala muito comigo. A primeira vez que eu vi, na verdade, foi no perfil da Bárbara, do B de Barbárie. Ela mostrou ele, acho que num Recebidos, no Instagram. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro agora. E daí eu fiquei tão ansiosa que eu comprei o livro. E daí depois a Companhia das Letras me mandou o livro. Sorte que eu consegui devolver o que eu tinha comprado pra não ficar com 2 aqui. Mas enfim, fiquei muito feliz de ter recebido da editora e logo me programei pra ler. Ele é um livro super curto, confesso que essa foi uma das coisas que me deixou mais chateada quando eu descobri, porque eu queria que esse livro fosse um calhamaço, sério, porque a temática dele me interessa muito. Por quê? Aqui a gente tem a pediatra e já temos uma capa muito marcante, né, porque a gente tem essa moça que, enfim, a gente já associa imediatamente ao título do livro, que tá ali fumando um cigarro, né, e a gente já rompe um pouco dessa imagem idealística de uma pediatra, e daí a gente lê aqui atrás a sinopse, né, impossível não se deixar seduzir pela fúria insana de Cecília, a pediatra canalha. E aí não teve jeito, eu fiquei obcecada. Quando eu era adolescente, assim, eu passei grande parte da minha vida dizendo que eu ia fazer medicina e que eu ia ser pediatra. A questão é que eu não aguento ver uma agulha na minha frente, que eu já tô desmaiando, então isso acabou, né, mudando ao longo da passagem dos anos, porque autoconhecimento, galera, é show. E porque também depois de adulta eu comecei, né, a pesquisar bastante sobre esse universo do parto humanizado, e é algo que eu adoro. E é outra coisa que já diz aqui na sinopse, né, que ela é uma pediatra que discorda de todas essas novas modas de hoje em dia. Então, enfim, parto humanizado, respeito com a paciente, ela é a favor aqui da cesárea marcada, de todas as intervenções possíveis, ela quer praticidade, ela é aquela médica que quer facilitar tudo pro lado dela, né, e enfim, foi tudo isso que me deixou muito animada pra ler esse livro, e eu fiz essa leitura, foi uma leitura mega rápida, realmente é um livro super fino, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então já vou dizendo que a pegada da Andrea é contar rapidamente essa história, sem fazer muitos preâmbulos, e a gente começa assim, no meio de uma cena muito comum, em que a Cecília tá viajando com o marido dela, e a gente vai conhecendo aos poucos a vida dela, e entendendo quem é essa personagem. O que eu já acho super interessante logo de cara é que a gente vai descobrir que a Cecília, ela é uma médica completamente medíocre. E eu acho isso muito interessante, porque o que a gente costuma ver, né, tanto na sociedade quanto nas, enfim, filmes, séries que falam de médicos, é aquela coisa da figura mitológica do médico como um herói. Eu assisto Grey's Anatomy, né? Então a gente tem muito aquelas pessoas que dão a vida pela medicina, e eu imagino muito na minha cabeça um médico assim, tipo, o meu médico padrão, na minha imaginação, é esse. Por quê? Porque eu acho a medicina uma coisa difícil demais. E eu sempre fico pensando que alguém que faz uma coisa difícil demais tá ali porque ama, porque quem não ama de verdade não se meteria nisso, assim. A gente já ouve falar da medicina dessa maneira quase que inacessível, né, pelo menos aqui no Brasil é a faculdade que é mais difícil de passar no vestibular, mesmo em faculdades particulares. Então eu tendo a pensar que, por quem faz isso é quem quer de verdade. E não é isso, né? Essa não é a realidade. Então aqui a gente tem a Cecília, que na verdade meio que caiu de paraquedas ali na medicina, porque o pai dela era médico, a mãe dela era enfermeira, eles já tinham meio que pavimentado o caminho. Ela tava ali sem fazer nada, pô, vou fazer medicina. E foi. Só que ela não tem essa vocação, ela não tem essa missão, ela só escolheu uma profissão como qualquer outra, porque ali seria um caminho mais cômodo pra ela, e ali ela foi. E tá tudo bem pra ela ser uma médica medíocre, ela não é nada médica deusa, assim, ela só é humana. E aqui eu digo humana não no sentido da humanização, né, que as pessoas falam, mas sim no sentido de não ser uma deusa, não ser mitológica. Inclusive, o pai dela, ele é um endocrinologista especializado em crianças diabéticas, e ela sempre teve pavor disso, né, daquelas mesmas crianças a vida inteira crescendo ali no consultório, aquelas mães que contavam com aquele médico pra tudo, que ligavam pra ele numa emergência porque era só nele que elas confiavam. Não. Então o caminho que ela vai traçar é diferente, ela não quer ser especialista em nada, ela quer pegar ali o paciente bem recém-nascido, assim que ele nasce, e ela vai acompanhando ali aquela mãe tratando uma assadura ali, e aí assim que a criança tem qualquer outra coisa, sei lá, a criança dá um espirro esquisito, ela já fala, olha, eu não sou especialista nisso, procura um alergista, procura um pneumologista. Então é assim que ela lida com a carreira dela. Ela fala, né, que os médicos em geral, eles têm
preguiça de ficar tratando ali o feijão com arroz do dia a dia, né? Então eles não querem saber da assadura, eles não querem saber da coceira, eles não querem saber da catapora, eles querem, sei lá, uma doença autoimune, eles querem uma doença misteriosa, eles querem um câncer, eles querem uma cirurgia escabrosa, e ela não, ela só quer o básico. Qual é o problema disso, né? E como ela não quer criar essa relação com nenhum paciente e nenhuma mãe, ela prefere então estar sempre adquirindo pacientes novos e dispensando os antigos. E como que ela consegue esses pacientes novos? Atuando também como neonatologista numa maternidade, né? O que faz o neonatologista? Ele é aquele médico pediatra que acompanha o parto pra fazer as checagens ali, o bebê nasceu, tá bem, a pegar e tal. E é isso. Só que daí então ela se apresenta ali ela, né, conhece a mãe e ela é indicada então pela obstetra ali, que ela anda meio que de dupla, pra que ela seja a pediatra da criança, e é assim que ela vai sempre renovando o estoque de pacientes dela. Mas o que que acontece? Ela começou a ser trocada. Por quê? Porque chegou Jaime. Jaime é um anjo que caiu ali de paraquedas no hospital. Ele é esse pediatra super cool, super ligado com todas as práticas do momento. Então ele é não intervencionista, ele tá ali, ele fala pra mãe respirar fundo, ele pega o bebezinho, ele não faz nada com aquele bebê, ele entrega no colo dos pais, ele ensina o pai a dar banho no chuveiro pra se conectar corpo a corpo com o bebê. E a Cecília, que é a protagonista, ela não tem a menor paciência pra isso, só que ela tá perdendo o lugar dela, porque as mães agora só querem o Jaime, né? Ela fala que as mães estão todas fazendo yoga pra gestantes no mesmo lugar, que indica o Jaime como neonatologista, e até a obstetra, que sempre era parceira dela ali, começa a falar, cara, não tá dando, elas estão pedindo o Jaime. E ela fica com muito ódio do Jaime, porque ela acha tudo isso uma grande palhaçada. Ela não suporta a ideia de uma doula, por exemplo, e ela entra nessa pira de querer desmascarar o Jaime a qualquer custo. Ela vai achar algum podre do Jaime. E aí é muito engraçado, porque a Andrea não tem medo nenhum de recorrer aos estereótipos pra tornar toda essa situação ridícula. Então a Cecília fica puta, porque é claro que o Jaime é o pediatra queridão, e ele é gay, e ele é vegano, e ele tem, sei lá, plantas no carro, sabe? Ela constrói toda essa vibe de estereótipos pra tornar a história ainda mais engraçada. E a Cecília, óbvio, o completo oposto. Só que daí o livro acaba enveredando pra um caminho que me perdeu, assim. Eu achei isso muito interessante. Enfim, o livro, ele é diferente pra cada leitor, né? Porque eu dei uma olhada em algumas resenhas, inclusive a da Aline Aimee, vou colocar o link aqui embaixo, eu adoro o canal da Aline, ela fez uma resenha muito bacana sobre esse livro, e ela achou muito divertido esse delírio em que a personagem vai entrar, assim, e vai conduzir a segunda metade do livro. A Aline disse também na resenha dela que ela optou por não falar disso, e eu concordo plenamente. Eu já fiz o meu roteiro pensando em não falar disso, porque eu acho que é um livro muito curto. Eu acho que isso é muito inesperado, e foi o que acabou, era o que eu não sabia sobre o livro, né? Então eu não vou comentar aqui o que é, mas eu acho muito interessante, porque na leitura da Aline, por exemplo, isso foi uma grande virada do livro, um grande trunfo, e que, tipo assim, impulsionou a criação da personagem e tal. E pra mim foi o contrário. Eu acho que a personagem se perde ali. Eu não consegui acreditar nesse ponto de virada na vida dela. Eu não consegui encaixar a primeira Cecília com essa segunda Cecília. Eu consigo ver algumas coisas que se encaixam entre, né, esses dois momentos dela, mas eu simplesmente não consegui acreditar, e eu fiquei com preguiça dessa parte, assim. Eu prefiro muito mais a primeira metade do livro, e eu queria muito que ele tivesse se desenvolvido por esse caminho, mas isso obviamente não quer dizer que o livro é ruim, porque pelo que eu entendi, as pessoas adoram essa reviravolta. Mas, enfim, só que eu tenho a dizer é que o livro é muito interessante, ele é engraçado, a Andrea escreve com muita ironia, e sério, eu me pegava várias vezes rindo do livro, e assim, é uma personagem que vai contra tudo que eu acredito, porque eu adoro o rolê do parto humanizado, doula, enfim, e ela tá ali falando contra tudo o que eu acredito, e eu vou, sei lá, eu entro na dela e eu fico concordando com ela, porque eu só quero matar o Jaime, tipo, vai, sabe, vai pra outro lugar com suas manias aí, deixa ela, que ela já tá ali no canto dela. Eu acho muito engraçado o poder que a literatura tem da gente
comprar a ideia do protagonista, deixar ele guiar a gente, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com a gente. Então é por isso que eu achei muito interessante esse livro, porque eu consegui mergulhar na da Cecília em grande parte do tempo, mesmo que ela não tenha nada a ver comigo. Ela é super irônica, ela é completamente não empática, assim. Imagina uma pediatra não empática, ela não tá nem aí pra mãe, ela não tá nem aí pra criança, se tá sofrendo. Tem um momento em que ela acaba perdendo um paciente e aí ela fala, nossa, quando morre alguém, as enfermeiras ficam olhando pra mim, assim, como se eu fosse Deus e pudesse ressuscitar alguém. E não é isso que o médico faz, morreu e vida que segue. E tipo, meu Deus, como pode, né? Uma médica falando isso, assim, na cara dura. Então, eu acho muito interessante toda a construção que a Andrea traz aqui. Não foi um livro perfeito pra mim, porque eu não consegui gostar muito desse percurso que ele acaba por tomar, mas é certamente um livro que eu recomendo. E me contem aqui embaixo, inclusive, se vocês já leram, se vocês gostam desse outro caminho. E se vocês não leram agora, vocês vão ter que ler, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar muito curiosos pra saber que outro caminho é esse. Se forem comentar sobre isso aqui embaixo, deem um alerta de spoiler, só pra ninguém desavisado ler os comentários e acabar pegando informações que não quer, beleza? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!